É a história da Daniele, de 38 anos, mãe de um menino de 7 anos. Manda casos. A gente estava em um Uber quando começou a tocar aquela música Amor e Sexo, da Rita Lee. De repente, o meu filho solta: "Mãe, o que é sexo?" Eu sou professora, já tinha pensado em como falar com ele sobre o tema, só não esperava que fosse ali, com o motorista me olhando pelo retrovisor. Eu respirei fundo e disse que sexo é uma coisa que adultos fazem sem roupa, tipo um abraço muito apertado. Tentei frisar bastante que crianças não fazem isso. Ele ficou pensativo. Um tempo depois, ele encontrou um livro de anatomia em casa e ficou fascinado lendo a parte da reprodução humana. E me disse: "Olha, mamãe, parece que tem uma linguiça dentro dessa vagina." Eu tentei dizer com alguma naturalidade que aquilo era um pênis e que era uma das formas de um homem fazer sexo com uma mulher. Ele ficou chocado. Disse que nunca ia fazer isso. Depois ele ficou com uma repulsa do assunto. Vira e mexe, ele solta um comentário sobre como ele acha nojento isso que os adultos fazem. Será que essa repulsa é normal? Eu deveria voltar a puxar esse assunto com ele? Sexoterapia. Ai, que bonitinho, tá? É bem típico dessa fase, 7 anos, achar tudo nojento. É típico, até né? beijo, né? Ai, beijando na boca, que nojo. A própria psicanálise freudiana, ela vai dizer, né, que a criança vai num investimento genital muito grande dos 3 aos 5, 6 anos, e depois dos 6 anos ela entra meio que numa fase de latência, que seria assim, diminui o investimento na genitalidade, e é quando as crianças vão para os seus grupos de pares, né, que formam os grupinhos de brincar, e vai ficar na identidade, que elas começam a aprender, elas vão para a escola, então elas desenvolvem também esse impulso sexual, ele fica um pouco mais sublimado, e aí as crianças começam é a fase também, 7 anos é a fase da vergonha, é a fase do nojo, então tudo isso tem a ver também com a fase do desenvolvimento da criança, e eu acho que essa mãe, ela fez tudo que ela disse para o filho foi ótimo, foi tudo assim, ó, é uma coisa de adulto, o adulto é quem faz, é gostoso, né? Aí fala, é o pênis, que é uma das formas de fazer sexo com a mulher, e ela não precisa retomar. Ela não precisa, neste momento, ficar trazendo, olha, não, mas é bom, olha, não, mas é bom. Não, toda vez que a criança falar alguma coisa, ai, é nojento, ela diz assim, é nada, é gostoso. Quando a gente faz com afeto, com consentimento, é super gostoso, mas você vai entender isso mais lá para frente, filho, não se preocupa. E pronto. Sabe? Então não precisa ficar insistentemente tentando, né, tirar alguma coisa que faz muito parte dessa fase que o filho dela está. Agora, fala, Tati, desculpa. Eu lembro que quando eu tinha essa idade, a Ana falou que essa idade a gente tem nojinho de tudo, e eu lembrei que quando eu tinha essa idade, eu achava que camisinha era uma coisa que se colocava no corpo inteiro para poder transar, porque era muito nojento encostar em outra pessoa. Eu lembro de falar isso, porque estava passando na TV a camisinha não sei o quê, e eu pensei, e eu falei alto, assim, tava meus avós, minha mãe, sei lá, na sala, e eu falei alto, como é que pode ter gente que não usa camisinha? Tem que usar. Aí eles olharam pra mim, tipo, você sabe o que é camisinha? O que é camisinha? Eu falei, claro, é uma roupa que você veste o corpo inteiro, porque é muito nojento encostar em outra pessoa. E eles riram muito da minha cara. Ai, gente, eu acho muito interessante esses processos, assim, de como a ficha vai aos poucos vai caindo, né? E eu tô percebendo isso com a minha filha de 6 anos, porque desde os 3, ela já pergunta, assim, e eu sigo muito. Eu acho interessante que uma vez eu fiz uma apuração para um especial, depois eu vou até recomendar ele aqui, e que um pedagogo me falou isso sobre assim, a gente nem estava falando especificamente sobre sexo, mas era sobre assim, olha, entende primeiro a curiosidade da criança. O que ela está te perguntando? Para você responder o que ela está te perguntando. Isso para mim, assim, foi tão esclarecedor que aí eu sempre, antes de qualquer resposta, eu respiro e pergunto: o que você está querendo saber mesmo, né? Então, e dá aquela resposta. A primeira dúvida da Luísa foi, mamãe, por onde que entra? Eu entendi aquela parte da sementinha, já tinha falado da sementinha, tá? Mas por onde que entra? Aí eu falei, pela vagina. Ela falou, pensei que fosse pela boca. Que bonitinho. Aí não continuou o assunto. E ficou satisfeita com isso. Aí, recentemente, ela veio de novo assim, mas
como é que é mesmo? Por onde que você falou que entra? Mas fica onde? Ela já está assim, não ficando muito satisfeita Só com, mas só da com onde aquela, vem? só Mas com a da onde sementinha. vem essa sementinha? Ela perguntou. Eu falei, a sementinha vem do papai. E uma do papai e uma da mamãe. Elas se juntam para fazer. E esperei a próxima pergunta, que qualquer dia está chegando aí. Como é que faz mesmo para a sementinha do papai? Mas eu acho que assim, as coisas vão, né, aos poucos, porque eu tenho muito trauma de como eu fiquei sabendo, porque a minha mãe foi muito dessa proativa, deixa eu te explicar, ó, comprou o livro, vem aqui, vou mostrar, senta aqui, olha aqui, vamos ler de onde vêm os bebês, e eu fiquei muito constrangida. E vendo aquilo, meio, mãe, não queria falar sobre aquilo, eu devia ter uns 7 anos, mais ou menos. Aquilo ficou na minha cabeça. E aí um dia, assim, já devia ter passado alguns meses, assim, eu perguntei, eu entendi o cachorrinho, eu entendi como é que é, mas como é que é com o homem Adulto. e a mulher? Porque não tinha foto, né, no livrinho lá de onde viemos, era assim, só a mãe e o pai coberto pelo lençol, assim, né, tipo, não mostrava, no cachorro mostrava o pênis dentro da vagina da fêmea, mas do adulto. Ela falou assim, é igual, Marina, é a mesma coisa. Gente, quando ela falou isso, eu queria pular do carro. Eu senti assim, eu falei, sabe, o porquê eu fiz essa pergunta agora? Eu vou ter que conviver com essa imagem. E aí, gente, nossa, minha vida nunca mais foi a mesma depois dessa informação. O pior foi quando o Theo me perguntou sobre sexo anal, gata. Uau! Ele tinha uns 8 ou 9 9 anos, mais ou menos, ele estava na sala, eu estava no computador, e ele falou assim, mãe, eu preciso te perguntar uma coisa, mãe. Ai, mãe, mas eu tô com muita vergonha. Daí ele ia lá para a ponta, eu falei, fala, filha, e parei o que eu estava fazendo, olhei para ele, falei, fala. Ai, mãe, eu não consigo falar, mãe. Daí ele fez um drama, porque o Theo é libriano, né? Faz um drama. Ai, mãe, eu não consigo falar, é muito nojento. Mas aí ele saía, mas eu juro por Deus, ele ficou uns 10 minutos. Eu falo, meu filho. Quantos anos, Ana? Tô aqui me preparando. Acho que ele tinha uns 8 anos. Aí ele, não, mãe, não vou conseguir falar. Mas eu juro por Deus, ficou uns 10 minutos. Aí ele, não, mãe, é verdade que o pênis entra no ânus, meu filho? É, mãe. Botou as 2 mãos assim, falei, é verdade, filho, isso é chamado sexo anal, uma prática que os adultos às vezes fazem, alguns outros não fazem, porque tem que tomar um cuidado muito grande, porque pode entrar bichinho das fezes no pênis, então não é assim tão simples, mas é verdade, algumas pessoas fazem. Ele, ai mãe, que nojento. Eu falei, filho, mas olha, quando você for mais velho, você vai entender isso melhor, tá? E tudo bem, e aí ele ficou com aquela resposta e tudo bem, achou nojento, continuou saindo dizendo que era nojento e pronto, né? E os amiguinhos da escola, todo mundo foi falar e as mães tudo ficaram horrorizados que a Ana Canosa está ensinando sexo anal para uma criança de 8 anos. Mas eu acho ainda que a falar a verdade, sabe, é melhor do que a gente ficar enrolando, fingindo, porque você vai criando uma ideia de que não se pode falar do assunto. Sim. Né? Agora, a gente vai dando aquela orientação, aí, lógico, perguntei para ele onde é que ele tinha visto isso, se ele tinha visto algum filme ou não, se alguém tinha falado para ele, né? Então, também você vai investigando um pouco onde é que a criança está tendo aquelas informações, e que informações ela tem, né? Quais são essas informações? Onde que ela ouviu? O que ela escutou? E essa história, Má, que você falou, por exemplo, sobre a criança ela só absorveu o que ela dá conta, é tão verdade, que eu acho que eu também já contei num sexoterapia, que 2 anos atrás, meu filho chegou com 10, 9 anos, final, né? Mãe, você transa com o papai? E eu assim, óbvio que eu transo com seu pai, imagina, como? Ele, não, você está brincando. Eu falei, mas, e aí eu fiquei tão surpresa, eu falei, como assim, Theo? Claro! Não, você está zoando, não. Eu falei, mas como não, meu filho? Você está querendo dizer não, mas eu transo com seu pai. Aí ele falou assim, não, eu falei, mas por que você está tão espantado? Eu crente que essa criança já tinha entendido isso, com essa mãe, com essa liberdade, com o livro, com tudo. Aí ele falou, não, mãe, é porque eu só achei que só pessoas jovens é que faziam isso, acabou comigo. Ainda por cima acabou comigo. Mas por quê? Olha que interessante. Aí depois eu fui sacar. Sempre que ele falava sobre namorar ou sexo, por exemplo, ou namorar, eu falava assim, filho, olha, você não namora, você gosta muito dessa criança, desse amiguinho ou dessa amiguinha. Quem namora é a sua prima Beatriz.
Então, eu pegava a prima dele, que era a prima Ai, adolescente que sim. estava namorando, e fazia uma referência. Então, tudo era prima Beatriz. Então, quando você tiver a idade da prima Beatriz, coitada, da prima Beatriz ficou na roda. Quando você tiver a idade da prima Beatriz, você vai... Aí ele fez uma associação que ele já tinha entendido que não precisava estar casado para fazer sexo. E ele já tinha entendido que a pessoa podia fazer sexo sem precisar reproduzir. Eu Mas acho que que esse é quem um faz ponto, né? isso é jovem, não a mãe dele, Porque eu acho que é que é assim mesmo, arrasada. né, Ana? Ainda me chamou Essa de véia. graduação, assim, né? Porque a primeira coisa que a gente pensa, não sei se foi assim com vocês, mas eu acho que é meio com todo mundo. É que os pais falam, tá bom, então minha mãe e meu pai transaram 2 vezes, 2 filhos, tá. Né? Assim, Fizeram primeiro a esse gente pensa assim. imenso sacrifício só para eu nascer, né? Essa coisa nojenta e horrorosa. Exatamente. Bom, pelo menos 2 vezes, né? 2 vezes eles certeza já transaram, né? E aí eu acho, porque vem o sexo como reprodução, aí o sexo como prazer, né? É um Já passo depois. é um passo É um depois. E passo aí depois. vai vir toda a curiosidade. Tá, mas e quem não namora com um homem que não namora com mulher, né? Então vai ser um sexo homoafetivo, mas a mulher com a mulher, o homem com o homem, como é que faz, né? Todas Agora eu essas acho perguntas podem também surgir, né? que tem é um entorno, né? São somatórias de coisas. Uma coisa é a informação falada, outra coisa é o contato que os pais têm com os seus colegas, outra coisa é você ficar falando mal de gay, de lésbica, e aí depois você quer que a criança entenda. Outra coisa é você ficar falando mal do parceiro, e a criança vai entendendo que relação afetiva é um horror. Então, assim, não é o genital, de onde vêm os bebês, é todo o entorno, é tudo que você comunica para a criança sobre afeto, sobre corpo, sobre consciência de que existe uma diversidade de relacionamentos. Então, assim, não queira pegar a sexualidade, a educação sexual infantil e focar no genital. Não é isso. É todo o entorno. Meu filho, por exemplo, eu fui madrinha de um casal de mulheres, né? Ele devia ter uns 6 anos. Ele foi ao casamento. Ele foi ao casamento. Né? Ele foi ao casamento porque era um casamento familiar, a família foi convidada, meu marido foi, eu fui madrinha, e ele foi, fiz questão que ele fosse, ele já tinha ido a outros casamentos. Qual era a preocupação do Theo? Mãe, que horas que a gente vai poder sair daqui para eu brincar? Mãe, tem criança nenhuma para eu brincar. Essa era a Aí a preocupação minha do Theo. perguntou assim, Ana, mas elas vão casar? Quem vai usar o vestido? A Que preocupação bonitinho, dela é tá assim, vendo? tão Olha que normal, graça. tá bom, quem vai de vestido? Quem vai? Olha que graça. Então, quando eles colocam isso, é a hora de você falar, não, mas as duas podem usar vestido, Não não sei quem vai usar precisa... vestido, vou perguntar para ela se vão de vestido, se Pronto, não então vão. você vai naturalizando dessa maneira, né? É menos a comunicação dos conceitos, embora sejam importantes, e muito mais a maneira como você apresenta a ideia do afeto e do prazer para as crianças. Eu digo assim também, por exemplo, essa questão do prazer tem uma relação muito com a crítica, né? Com o desejo. Você deixa seu filho desejar? Eu não estou falando do sexo, eu estou falando do desejo. Né? Porque você deixa seu filho ter prazer, porque a gente aprende a desejar e a ter prazer lá na infância. Então você pega a família crítica, pé no saco, ai, nada pode fazer, você só tem que estudar, isso que não pode. Ou então a criança deseja alguma coisa, ela vê na televisão lá, o brinquedo. Claro que ela vai desejar. Sociedade de consumo, ela vai falar toda hora para você, compra para mim, compra para mim. Eu sempre disse para o Theo, ó, desejar, você pode desejar tudo, mas nem tudo você vai ter. Então, o fato da criança poder expressar o desejo, ela poder expressar o prazer, é muito mais importante para você transformar uma criança no ser desejante, ao mesmo tempo que você também precisa ensinar essa criança que nem tudo ela vai ter. A Ritinha tem uma amiga aqui no prédio que tinha uma boneca e ela ficou uma semana. Que é a melhor amiga dela aqui do prédio, que é a Margarida. Eu quero uma boneca, eu quero a boneca da Margarida, eu quero a boneca da Margarida. Aí eu e o Pedro, a gente querendo educar, né? Não, mas a boneca é da Margarida, não é sua. E não era isso, ela estava só dizendo que ela que ela queria a boneca. Ela não estava dizendo, eu vou roubar a boneca da Margarida, eu quero tirar a boneca da Margarida. Ela só estava dizendo, eu quero a boneca. Aí uma hora eu usei os 5 anos de psicanálise que eu estudei, mal estudado, e falei, não, peraí, ela só está me dizendo que ela quer, ela não está me dizendo que... É exatamente o que a Marina falou.
de novo, não é responder que o exemplo que a Marina disse é para a gente não dar a resposta para além da pergunta. Nesse caso, era para a gente não dar atenção para além do que está sendo dito, né? Para não criar. Isso. Eu fantasiei. Aí uma hora eu falei para ela, putz, muito linda a boneca da Margarida, eu entendo você querer, acho que eu ia querer também. Acabou a ladainha, ela só queria ser ouvida. É isso mesmo. Um lugar de desejante, ela não estava dando nenhuma outra informação além dessa. É exatamente isso. Eu acho que isso é coisa... educar, minha filha não pode roubar, minha filha não pode... É uma loucura isso, né? A gente precisa muita coisa, né? Pra gente ficar atento, assim. Muita coisa. Eu tô cansada só de pensar. O tempo inteiro só pensando se tá fazendo certo, porque o potencial para dar uma cagada é enorme, né? Porque a gente pode errar o tempo inteiro. Sim. Agora, e sobre isso da iniciação, assim, entendendo que a educação sexual não é só falar sobre o sexo ou, né, a relação sexual, apesar de que isso é uma dúvida importante das crianças, e também, né, Ana, é um momento da gente falar sobre tudo isso que a gente tem que ensinar, consentimento, enfim, investigar se a criança na escola, né, se não está acontecendo nada, a gente fica preocupado com tudo e tal. E aí eu tenho uma dúvida que é assim, se uma criança não vem falar, em algum momento, eu estou aqui na expectativa, 7 anos, se ela não vier perguntar sobre isso, a gente tem que fazer como a minha mãe, abrir um livrinho e explicar? Ou a gente pode só checar assim, olha, se tem alguma curiosidade, pode falar comigo. Então, aqui, olha, como é que faz? Eu acho que na puberdade a gente tem que. E aí a gente vai aproveitar a mudança do corpo para fazer isso. Óbvio, você não pega e chega num dia que você está falando de outra coisa completamente, vem aqui, vou te falar de sexo, aí começa, não. Né? A gente tem que fazer isso de maneira lúdica. Então é como você falou, você vai pelas bordas, você pergunta, né? Você pergunta como é que, se tem algum assunto. Gente, tem um monte de coisa na televisão que tem de série hoje, que as crianças assistem, que falam sobre namoro. É só você sentar do lado e começar a perguntar, né? A conversar, o que acha, o que não acha. Então assim, a gente tem oportunidade, sim. Né? E você vai oferecendo para a criança esse assunto. Então, tem um livro, você pode pegar o livro, por exemplo, e falar assim, ó, veja, você está chegando numa idade que seu corpo vai mudar, sabe a prima fulana de tal? Então, vai ser super legal, vai ver muita mudança. Então, a mamãe comprou um livro para você. Então, se você quiser que a mamãe leia com você, a mamãe pode ler. Se você quiser ler primeiro, depois a gente conversa. Quer dizer, tem várias maneiras, mas eu acho que a gente é muito fácil explorar a sexualidade no cotidiano, ainda mais hoje em dia, porque esse assunto está o tempo todo permeando tudo. Né? Então, namoro, é tudo isso, o corpo. Então, pergunta para a criança, outro dia o Theo estava lá falando com um amigo dele, lá em casa, almoçando. Porque o fulaninho estava... Ai, fulaninho gosta de fulaninha. Agora começa, viu, gente? 5º ano, 4º para o 5º ano é o fulaninho que gosta da fulaninha. 10 anos é impressionante. Não, porque o fulaninho gosta da fulaninha, porque não sei o que gosta, não sei o que, quem você gosta? Daí eu virei e falei assim, e tem algum menino que gosta de algum menino? Aí o meu filho olhou para mim, mãe, todo mundo é gay, não começa. Ele falou, porque de tanto que eu quis dizer para ele que existe essa possibilidade, né? Eu falei, não, filho, eu estou só perguntando, porque como existe essa possibilidade, tem alguma menina que gosta de alguma menina, vocês estão falando dos meninos? Aí eles ficaram assim, tem algum menino que gosta de algum menino? Não, acho que não. Não sei. Não, mãe, acho que não tem ninguém. Então, assim, veja a oportunidade que você tem para falar sobre isso. Então, eu acho que a gente tem que trazer o assunto como a gente traz todos. Você traz o assunto da violência, você traz o assunto da amizade, você traz todos os assuntos para o seu filho, não traz? Esse é mais um. E quando vai mudar o corpo é muito importante que a gente fale. Então, é preciso instigar a criança, mas o jeito de fazer é que eu acho que a gente tem que ir tendo sensibilidade. Eu fui explicar para minha filha que mulher podia namorar mulher, homem podia namorar homem, e ela me deu um tapa na cara, ficou indignadíssima, ficou muito brava, ficou revoltada. Nossa! Não, é porque ela não é um tapa na cara, assim, ela dá uns tapinhas, assim, tipo, no braço, não é que ela me deu um tapão, uma cena dramática. Mãe, para de falar bobeira. Me deu uma empurrada no rosto, na verdade, né, ela não queria, porque ela ficou indignada, ela falou não. Aí eu fico pensando, essas crianças de 3, 4 anos são pequenos conservadorzinhos, né? Eles são bem conservadores.
Aí ela, não, a mamãe casa com o papai, é sempre uma mamãe e um papai. Eu falei, não, às vezes são duas mamães. Ela ficou super indignada, empurrou meu rosto, não queria ouvir. Aí eu falei, eu fui trazer porque o ela tema tem muito essa cedo. imagem, né? Porque ela falou, toda a família tem que parecer Eu acho com a que minha, não. eu tô perdida aqui. Exatamente. Tem Exatamente. esses Foi isso que livros, ela né? Tem uns fez. livrinhos legais, né? Talvez você tenha, mas que são essas famílias, todos os tipos de família, porque é isso, né? Não é o mais comum, eu sempre falo isso, assim, quando pergunto. Não é o mais comum, mas é correto também, né? Você vai ver mais homens com mulheres, mas se uma mulher quiser ficar com mulher, um homem quiser namorar um homem, não é errado, né? Se você tiver amor, e aí aquele discurso do cada um respeitar os gostos de cada um, né? Mas é muita coisa pra gente É estar uma delícia.